Estamos bem? Vamos fazer uma oração. Nós precisamos, eu acredito em uma fé racional, que não deve, em hipótese alguma, tirar a nossa percepção espiritual. Por ser racional não significa que ela precisa ser explicada, porque às vezes a fé ela não se explica, ela não dá explicações. A fé ela não dá garantias, mas ela tem um poder sobrenatural de nos revelar aquilo que só o coração de Deus sabe. O culto é para todos. Mas às vezes há dias que parece que tudo gira em torno de uma única pessoa. E Deus não é menor por isso. E nem o nosso culto foi menor por isso. Então, se você hoje é essa pessoa que está tanto precisando dessa direção, essa resposta de Deus, que o Senhor venha acalmar o seu coração e te dar todas as respostas que você precisa. Amém? Que haja paz na sua vida, no seu coração. Quero orar por você. Pai celeste e grandioso Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar a tua igreja em tuas mãos. Cada ovelha, cada pessoa dessa que aqui está, tem um valor inestimável para essa igreja, quanto mais para ti, que amou ao ponto de doar-se em vida por aqueles que te amam, até mesmo por aqueles que te odiavam, o Senhor morreu por eles. Então vem de encontro nessa noite, que a sua resposta seja clara na vida dos teus servos, que o teu nome seja exaltado, que a tua glória prevaleça em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós já fizemos 2 propósitos no ano da santificação sobre consciência de prosperidade. E na vida de cada ser humano, Deus deixou preparados os principais princípios para o êxito pessoal. Todo mundo aqui tem direito a lutar por uma vida melhor. Você tem o dever de fazer isso. Não, mas porque Deus me fez para sofrer, Deus me fez para ser feio, Deus me fez para ser inferior. E Deus se agrada disso. Isso não é verdade. A maioria das pessoas no mundo não conseguem quase nenhum êxito, ou absolutamente nenhum. Frustrados do início ao fim. Vencidos do início ao fim. Mas o problema é da política, o problema é da guerra mundial, o problema é da bolsa de valor, o problema é não sei o quê. Quando na verdade essas coisas pouco têm a influenciar na vida de alguém que está decidido a encontrar algo. O mundo pode cair ao redor. A pessoa ela segue e no meio das piores tragédias alguém encontra riqueza. Alguém encontra realização. Alguém encontra satisfação. As lutas elas existem e parece que não há limites para a maldade humana. Vocês viram aquela criancinha chinesa que doparam ela, arrancaram os olhos. Aí agora ela acordou e fica perguntando para a mãe dela: por que está tudo escuro? O mundo jaz no maligno. E nós podemos combater tais coisas através da oração e, quando for necessário, também da ação. Mas nós não podemos salvar o mundo, não temos esse poder, não temos essa... Mas nós podemos começar a fazer a diferença no meio onde estamos. E as massas, de um modo geral,
justificam tal falta de significado de vida colocando a culpa em terceiros ou componentes externos, que em nada de fato contribui para a sua realidade de vida, que parece ter pouco significado. De um modo geral, as pessoas vivem uma vida sem sentido, sem razão. Descobrimos que a mudança da nossa vida, ou da nossa realidade de vida, passa indiscutivelmente por nossas crenças pessoais, valores que refletem na nossa maneira de pensar e que refletem diretamente nos resultados das nossas vidas. É fruto dos seus pensamentos. Aquilo que mais domina sua mente é o que determina o tipo de vida que você leva. Parece que a Solange, que ficava nervosa quando lembrava, quando ela queria ficar brava com alguém da família, e ela lembrava um dia, eu disse: parabéns pela família que você tem, porque foi você que construiu ela. Então o mérito é seu. Você escolheu isso. Foi construído. Seja bom, seja ruim, você teve anos para construir isso. Foi uma escolha sua. E você tem que arcar com a consequência disso. E não ficar tentando colocar os problemas como culpa de terceiro. Para tanto, trabalhamos nossos novos princípios de crenças fortalecedoras aqui na igreja, em Deus e em nós mesmos. Basicamente abordamos 2 princípios fundamentais nos outros propósitos, que foram a consciência de que não precisamos ser pobres para sermos santos. Por incrível que pareça, isso é intrínseco na mente das pessoas. E tivemos aqui uma tragédia nacional com a vinda do Papa, que é alguém que defende isso explicitamente e que deixa claro que a pobreza ela é uma virtude, que a miséria é uma virtude que agrada a Deus. E como ele é da linhagem que ele é, então fez voto de pobreza. Mas para o evento, o governo gastou 500 milhões de reais. 500 milhões de reais investidos na saúde no estado de Goiás. Investidos na segurança no Distrito Federal. Qualquer estado que você pegar, tirando São Paulo, 500 milhões fará uma diferença absurda. Por que alguém que não tem nada e que é declaradamente um miserável precisa de 500 milhões só para a sua segurança? São as incógnitas. Então a pessoa cria um fardo, uma ilusão, joga aquilo para a massa e o povo idolatra isso, adora isso, as pessoas tomam isso como uma verdade absoluta e vivem em berço esplêndido. Isso é uma hipocrisia. Só que isso, de muitas formas, contagia a mente das pessoas, e a maioria dos crentes entendem que são mais poderosos, são mais fortes em Deus por viver em necessidade. Minha energia está cortando, por isso eu sou uma bênção. Não tem nada para comer, por isso que eu tenho poder de Deus. Já experimentaram de pessoas assim? Que acreditam a sua irresponsabilidade pessoal, de crescimento pessoal, a uma ação divina para que ele tenha poder e autoridade. É claro que a necessidade faz o sapo pular. Então alguém que está em desespero, ele costuma buscar mais, né? Mas não quer dizer que é a necessidade que opera o poder de Deus. Até mesmo porque Deus não tem dó de ninguém. Então nós vimos que primeiro a mudança da mentalidade. Diga comigo, eu não preciso ser pobre para me ser santo. Amém? Você crê nisso? Você crê que você tem o direito de lutar por uma prosperidade? E que isso é agradável a Deus? Segundo, como o mundo espiritual influencia diretamente nossas realizações pessoais, sejam elas no âmbito familiar, ministerial e profissional. Segundo propósito, nós falamos sobre como o mundo espiritual interfere diretamente na nossa vida. E isso seja no ambiente de trabalho. Quem aqui já teve uma experiência de pressentir coisas ruins no ambiente de trabalho? Fala assim, tem um demônio aqui. Tem algo que é contrário, tem algo que me sufoca,
que me agride, ou de se sentir fortalecido porque entende que há algo de Deus num determinado momento e que aquilo ali fez toda a diferença na sua vida naquele lugar. O mundo espiritual determina tudo. E para isso você precisa entender as leis espirituais e submeter a elas. Eu não concordo, eu não gosto, eu sou assim. Ou você muda, porque a Bíblia não vai mudar para te agradar. Ou você se quebra e se molda. E aqui tem uma coisa que eu gosto de dizer, e vou repetir: ou você se humilha, ou você será humilhado. Mas a humilhação, indiscutivelmente, ela vai fazer parte da sua vida. Ou você se curva, ou então você será esmagado. Porque a humildade aproxima o homem de Deus, e a soberba o destrói. Então, ou você decide se humilhar, ou então você será humilhado em algum momento. Então, nesses pontos aí, no primeiro propósito, nós vimos o princípio que vimos foi o de abandonarmos a ideia de pobreza virtuosa. Ou seja, a ideia de que o pobre é mais humilde, é mais puro e por isso mais agradável a Deus. Durante 7 semanas confrontamos a mentalidade de pobreza como virtude de espiritualidade. Por isso afirmamos que podemos ser prósperos e santos. E o maior exemplo que temos são os patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Se alguém vir dizer para você, não, mas essas pessoas foi no Antigo Testamento e não tem valor algum agora. Jesus disse que o Deus dele, o Pai dele, é o Deus de quem? De Abraão, Isaac e Jacó. E ele afirma ainda dizendo, porque Deus não é Deus de mortos. Abraão foi o pai da fé, amém? Ele é, porque ele não acabou, ele será ressuscitado. Ele partiu dessa dimensão que nós estamos, mas ele não deixou de existir. E a Bíblia fala que ele está junto em local de descanso. Ele está se esperando o grande dia da manifestação do Filho de Deus. Mas ele continua sendo o pai da fé e o exemplo para cada ser humano. E indiscutivelmente, será que havia algum homem mais rico do que Abraão nos seus dias? Será que houve alguém mais rico do que Isaac? Será que houve alguém mais rico do que Jacó nos seus dias? Não, pastor. Mas não foi só eles. Então será que alguém teve mais poder que José no Egito? Será que alguém teve mais poder que Moisés ao tirar o povo do Egito? Será que alguma nação tinha mais ouro e coisas preciosas do que os judeus quando deixaram o Egito? Leia a Bíblia. Observe. Você vai ver que foram homens que caminharam paralelamente em uma responsabilidade com essa vida e numa adoração sincera diante de Deus. Se Abraão não é referência para nós, então eu não sei quem é. E ele conciliou as coisas entre prosperidade e fé. Por isso, afirmo que podemos ser prósperos e santos. E o maior exemplo que temos são os patriarcas. E o justo e íntegro Jó. Foram santos, alcançaram salvação, marcaram o seu tempo e eram amigos de Deus. Isso vale. A Bíblia fala que o Espírito vinha sobre pessoas específicas. Mas haveria um tempo, a profecia de Joel dizia, que o Espírito derramaria sobre toda a carne. E nós vivemos esses dias. Se tem um momento que o Espírito Santo se move sobre todos os homens, é a nossa geração. No segundo propósito, nós vimos o princípio das influências espirituais da prosperidade do justo e daquele que teme a Deus. Princípios como do conhecimento da Bíblia e sua aplicação,
Conhecer e aplicar. Conhecer e viver. O princípio de identificar, reconhecer e submeter à autoridade de uma pessoa de Deus que exerça uma influência positiva na sua vida. O princípio do reconhecimento. O princípio de encontrar e se tornar parte de uma igreja que ensina e viva pelos valores do Evangelho de Cristo descritos na Bíblia pelos apóstolos. Ser um dizimista consciente, ser um ofertante consciente, observar o princípio da confissão de pecados e a observação do princípio do perdão. Nós tratamos. Esses princípios são essenciais, fundamentais e não mudam. E agora, nesse terceiro propósito, eu quero falar com vocês sobre, para nós trabalharmos, a especificação do nosso principal objetivo de vida. Quem aqui gostaria de ter mais dinheiro? Mais tempo? E isso é errado? Mas por que é algo que desejamos tanto, por que não conseguimos? Porque focamos no dinheiro e não em agregar valor. O dinheiro é consequência de algo que é bem feito. E quando você foca no dinheiro, você vai preocupar como ganhar mais dinheiro. E não como agregar valor aonde você está. E não como tornar as coisas melhores. E não como facilitar. Quando alguém aprende a agregar valor, que é aquela dona Joana, que estava com um problema, que não tinha como pagar as contas mais básicas, e percebeu que um grupo de funcionários de uma empresa ia de manhã e não tinha o que comer, e ela, naquele âmbito mesmo tanto ruim, ela pensou, vou agregar valor a essa turma, ficou com dó, e começa a fazer biscoito frito, e leva para eles, leva um dia, de repente alguém chega e fala assim, por que a senhora não faz todo dia para nós? E a gente paga na semana, na quinzena, no mês. E ela começa a fazer, e tem aquela receita que sabia de um outro tipo de bolo, de outra coisa, e quando vê, ela já tem uma confeitaria, porque começou com a ideia de agregar valor, e não de ganhar dinheiro. E isso vale para todo ser humano. Quanto mais valor você agrega, mais isso retorna para você, em ganhos. Pastor, então como mudar isso? Então como fazer com que o fluxo de dinheiro ele venha mais para mim, para nós? Se fosse fácil, todo mundo tinha. Na nossa vida, existe um ditado que fala de 10.000 horas, que você só se torna especialista em algo quando você tem 10.000 horas daquela atividade. Só a partir disso que você começa a agregar valor de fato importante. Então, uma pessoa que cozinha há muitos anos, se ela já tem 10.000 horas de cozinha, então ela está pronta para colocar algo sobre comida. Então, você precisa se dedicar e se aperfeiçoar numa atividade para que você possa agregar valor. E esse propósito nosso, que nós vamos começar agora, e eu espero que essa semana e mais 6, isso possa agregar um grande valor na sua vida. Você crê nisso? Sim. Você crê que o que vai ser dito aqui pode influenciar positivamente a sua vida? Nós vamos estar falando, irmão, sobre definir uma rota de vida aprovada e centralizada na vontade de Deus. Nessas semanas nós vamos trabalhar para que você consiga especificar qual é a missão da sua vida. Por que você nasceu? Por que você está nesse mundo? O que Deus espera de você? Será que nós vamos conseguir? Quem gostaria de ter essa resposta? De ter aquela sensação de que está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa.
Pastor, mas isso é possível? Claro que é. Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que aquele que vem até Ele não é lançado fora. O apóstolo Paulo fala que o Espírito dá dons, trabalha dons na vida dos homens, específicos para uma obra definida. E Malaquias diz que Deus conhece o seu nome, conhece o seu endereço, que sabe o que você é e para que Ele te fez. Mas cabe a nós a busca de trabalhar o talento da vida que Ele nos deu e não enterrarmos. Quantas pessoas que enterram o seu talento num relacionamento frustrado? Enterram o seu talento numa enfermidade. Enterram o seu talento numa decepção familiar. Enterra o seu talento devido à dificuldade que o cercou em determinado momento. Desiste. É mais fácil não caminhar. É mais fácil viver um dia de cada vez e esperar que Jesus disse que basta a cada dia o seu mal. Já viu como é fácil as pessoas pegarem os dizeres de Jesus, tirá-lo do contexto e fazer uma afirmação fútil com elas, sem sentido, que não justifica e que não diz respeito ao contexto do que foi dito? Já viu aquele texto que fala tudo posso daquele que me fortalece, aquele texto? O contexto ali, o apóstolo Paulo está dizendo: eu sei passar fome por amor a Deus, eu sei passar sede, eu sei passar frio, eu sei apanhar e permanecer de pé. Tudo posso daquele que me fortalece. Eu estou pronto para poder passar por qualquer luta e permanecer em pé diante de Deus. E a pessoa pega como se ali o contexto está falando de algo positivo. Posso todas as coisas daquele que me fortalece, ou seja, eu vou vencer todas as coisas. Mas aquele texto ele está falando de suportar todas as adversidades e ainda permanecer fiel. E a pessoa coloca, por quê? Então eu acho interessante aquilo ali. Não há um zelo, não há uma busca de entendimento para poder aplicar a palavra como ela é na sua vida. Diga comigo assim: qual o meu principal objetivo de vida? Então agora, em terceiro lugar, nós vamos trabalhar a especificação de nosso principal objetivo de vida. Qual a nossa missão? Qual a nossa contribuição? Seja na família, igreja, trabalho, sociedade, de um modo geral. Uma pessoa sem um objetivo principal, ela anda a esmo, desejando muito, tendo pouco e sendo infeliz com o que tem. Aqui começa a nossa nova jornada de propósito de oração. Definir o que sou, descobrir minha missão de vida e viver dentro de um objetivo maior e com uma direção que me leve a me sentir realizado e com a convicção que no final da vida cumpriu sua missão. Gostaria de falar primeiramente, introduzindo esse tema, sobre o pai da fé, sobre Abraão como o objetivo principal de vida. Gênesis 12, do 1 ao 7. Se você está com a sua Bíblia e quiser abrir. Aliás, Gênesis 12, versículos 1 e 7. Diz assim, Gênesis é o primeiro livro ali, tá? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Mensagem clara, né? Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Como principal agente de modelo de fé e desenvolvimento humano que a Bíblia nos apresenta, eu quero falar com você de Abraão e sua missão, ou seja, seu objetivo principal de vida. Abraão é um homem de relevância singular para nós.
Abraão ele é respeitado pelos os muçulmanos, pelos árabes, por todos os segmentos religiosos orientais, pela fé judaica, pela fé cristã. Porque ele é considerado o pai da fé por todas essas religiões. Ele é a base, é a referência. O nosso Deus não é Deus de mortos. Deus lhe chamou e lhe deu uma missão de extrema resistência: deixar o conhecido, o ambiente familiar e seguir rumo a uma peregrinação indefinida, aos seus olhos, mas com o objetivo certo: fazer uma grande nação a partir da sua própria família. Deus chamou Abraão e disse a ele: deixe a sua parentela e peregrina em terra estranha, em obediência a mim. Numa época onde o politeísmo era a regra geral, vários deuses, um Deus para cada coisa. Um homem é convicto da existência de apenas um Deus e está disposto a romper com tudo por causa dessa divindade que ninguém conhecia. O Deus de Abraão, o Deus desconhecido. Depois para frente ele disse, quando Moisés fala: quando o povo me perguntar quem te enviou, o que eu vou dizer? Ele diz para ele: dizem a eles que eu sou, te enviou. Essa é a minha definição melhor: eu sou. E ponto. Não há adjetivos, não há nada que defina o que é Deus em nós. Quando ele fala de pai, né, ele se define numa figura paterna para nós, que dá limite, que provê, que promove, que protege. Abraão recebeu a missão de gerar uma grande nação através da sua prole, e a promessa de uma área específica para o estabelecimento desta nação. Só havia um problema: a idade avançada, a esterilidade de Sara, sua esposa, e de não ter 1 centímetro sequer de propriedade naquela terra. Ele já estava velho, a mulher já estava velha e estéril, desde nova, e possuir a terra parecia algo impossível. Ele não tinha idade, ele não tinha uma mulher fértil, e ele não tinha 1 palmo de chão sequer. Mas Deus dá a ele um objetivo de vida: você fará uma grande nação, de você eu farei uma grande nação, e toda a terra que você peregrinar eu darei aos seus descendentes. Um ato de total escuridão, de caminhar sem vislumbrar nada. Mas nem por isso nessa jornada Abraão foi envergonhado, ou foi diminuído, ou não teve uma existência de grandeza, porque Deus estava com ele no seu objetivo de vida. E qual é o seu objetivo principal de vida? Não, pastor, eu sou um Zé Ruela. Aqui, se você pensa assim, infelizmente então ninguém pode fazer nada por você. Não, pastor, porque para mim é tudo mais difícil. Se você continuar pensando assim, você vai perder a oportunidade de ver o que realmente é dificuldade na vida das outras pessoas. Qual a sua missão de vida? Pense em tudo que você já fez na vida de certo e de errado. Pense naquelas loucuras que você já fez, que talvez você tenha até vergonha de lembrar. Sabe por que você fez aquilo? Porque você não sabia qual era a missão que você tinha. E aí se perde nas emoções, se perde nos sentimentos, se perde nos relacionamentos. A infelicidade, ela é consequência da falta de objetivo de vida. Simeão nasceu para consagrar o Messias e passou toda a sua vida esperando na porta de um templo. Achou uma doida para segui-lo ainda, Ana, que era viúva há 70 anos. E ficou lá 70 anos esperando a vinda do Messias. Será que
Existia na face da terra alguém mais convicto e preparado para apresentar Jesus diante de Deus do que Simeão? Aos olhos de alguém parece uma vida sem significado, mas eu te digo que a vida dele teve todo o significado. E ele morreu, partiu. Ele fala na narrativa, Lucas aqui me chamou tanta atenção de Lucas quando ele diz: despede o teu servo em paz agora, porque eu vi a face daquele que havia de vir. A realidade do que Deus sonha para você está na sua frente. Mas a realidade do mundo sufoca e cega você. Você é bombardeado nos seus relacionamentos, você é bombardeado nas suas necessidades, você é bombardeado por tantas preocupações que você não consegue parar para dar a devida atenção a qual vontade específica de Deus para a sua vida. E existe essa vontade, existe esse objetivo. E aquele que se dedica a encontrar e encontra, tem a sua vida plena e realizada. Seguindo este objetivo de vida, de gerar uma grande nação, Abraão peregrinou, foi forasteiro, quase teve que sacrificar seu próprio filho, teve que mandar um filho embora, mas nunca abandonou seu objetivo, nem esmoreceu com sua missão, de gerar uma nação e garantir uma herança terrena e uma promessa de vida eterna a ela. Abraão é o pai da fé. Abraão era temente a Deus, era rico, era virtuoso, tudo isso como consequência de ter clara sua missão de vida e um objetivo definido. Tudo que você pensar em realização não é complicado como o de Abraão gerar um filho com Sara. Ele já estava com 80 anos, a mulher com 60. E Deus esperou ainda mais 20 anos para que cumprisse essa promessa. E Abraão não esmoreceu. Tinha um objetivo, tinha um foco. Deus me disse que faria de mim uma grande nação, que me daria toda essa terra por herança e que eu apresentaria na minha descendência e traria salvação ao mundo. E ele não fugiu desse objetivo. Quando parecia impossível, Isaac foi concebido. Sara tentou ajudar Abraão, entregou o egípcio na mão dele, nasceu Ismael. Agora Ismael é rapaz, Isaac menino, e se percebe que Ismael poderia sabotar o fim da promessa. E aí então Deus diz a ele: manda o filho embora para a mãe dele. Maldade, né? Ah, Senhor, isso aqui é fruto do seu esforço. Ismael está fora do objetivo principal. Você não quis me ouvir, você não me consultou, você não me perguntou. Eu farei dele uma grande nação por amor a você, mas com Isaac não, porque Isaac é o escolhido. É ele que eu escolhi. É ele desde o início que eu estou te falando, que de ti viria o descendente. E foi preciso de mandar Ismael embora, juntamente com Agar. E o Ismael, irmãos, hoje é os árabes, tão pomposos, ricos, de Dubai, dos Emirados. É aquela descendência de Ismael. Deus fez deles uma grande nação por amor a Abraão. Que fidelidade, né? Fez duas nações. Ou seja, tudo que saísse de Abraão cumpriria aquele objetivo de missão, de construir algo maior do que ele mesmo. Ah, pastor, mas é para Abraão, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Por que pensar assim? Porque Deus teve o trabalho de fazer alguém tão complexo, alguém tão único, para nada. Como se você fosse uma bucha de canhão descartável,
Um pedaço de carne sem vontade? Um corpo à deriva? Vocês creem nisso? Vocês creem nisso? Talvez você não tenha dedicado tempo suficiente em ouvir o que Deus está mandando você. E eu vou te dizer uma coisa: aquilo que Ele te falar, por mais louco que seja, saiba que será a melhor coisa para a sua vida. Então fica a pergunta: você já entendeu que você tem o direito a uma vida realizada? Por mais que você já apanhou e já tomou burdoado e passou contrariedade, ou talvez passe, mas você consegue deixar isso de lado, respirar e falar assim: eu entendo que eu posso ser muito mais do que eu tenho sido. Você já entendeu o que é necessário para se ter a companhia de Deus na sua jornada de vida? O segundo propósito eu falei disso. Então agora eu te pergunto: qual a sua missão de vida? Qual o seu objetivo principal? Olha o exemplo de Abraão no processo de especificação do objetivo. Primeiro, ele creu em um único Deus, no ambiente aonde existia um Deus para cada coisa. Que loucura desse homem! Romper com tudo que é tradição humana, tudo que é contexto social, tudo que poderia fazer dele de alguém aceitável, romper com tudo aquilo e falar: eu creio somente em um único Deus. Criar e estreitar o seu relacionamento com Deus ao ponto de ouvir claramente o que Deus dizia para ele. Ah, pastor, isso não é possível para hoje não, será? Receber e atender ao chamado divino para ser peregrino em uma terra que só seria entregue à sua descendência 5 séculos mais tarde. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Gerar um filho. Ah, pastor, isso é normal. Para Abraão, não. Para Abraão, gerar um filho foi o desafio. Garantir a sobrevivência desse filho. Ele teve que mandar outro filho embora. Por mais que era um filho torto, mas era filho. E Abraão, tudo dá a entender que ele era um pai excelente. Foi uma atitude, provavelmente, de uma morte emocional que ele carregou o resto da sua vida. Mas ele não podia sacrificar o sonho maior, o objetivo maior. Garantir que seu filho seguisse o caminho correto e formasse também uma família. Isaac tinha 40 anos, Mandalfa. Queria saber o tipo de namorada, mulher não. Abraão falou assim: está errado. Diz: vai lá, pega aí tantos camelos aí, enche de joia e vai atrás de uma mulher para o meu filho, porque senão corre o risco aí de ficar um beatão ou apaixonar por um capataz desse qualquer aí, e aí não nasce menino não. A promessa quebra. E com uma coisa, Eleazar: só volte quando você encontrá-la. E ai de você, se não for a mulher de Deus para ver o seu filho. Olha que missão mais doida, né? E o homem sai, encontra e traz. E era tão certa que quando Isaac viu ela de longe, apaixonou. Só de ver, olha que ele estava vindo, falou: o que é essa mulher? É a sua senhora. A Bíblia fala que ele já desceu ela do camelo, foi para a tenda que era da mãe e a conheceu imediatamente. Abraão estava focado em todos. Ah, pastor, mas você tem que entender, porque na minha família é assim. Não, irmãos. Mulheres, homens, pisada de galinha não mata pinto. Yuri daqui uns dias vai ser pai, a Luana e mãe. O Carlos Henrique e a Natália já é. A Solange já está com os delas crescidos. A Valéria também. O Júnior está ali e nós temos. Aprenda a contrariar filhos. Eles vão te amar por isso.
Amém? Né, Débora? Cá, Débora gosta do papai, olha lá. Oferecer sacrifício de sangue ao circuncidar-se diante do Senhor. O Senhor fala: você terá uma aliança comigo, será circuncidado. Você passar a faca em você mesmo, e num local tão complexo, tão delicado, e morrer defendendo sua missão e objetivo. Abraão viveu e morreu por uma causa. E eu vou te dizer, ele foi extremamente bem sucedido. Diante de tudo isso, em que resume sua vida? Ser um sobrevivente ou se tornar um crente santo e com uma missão divina definida? O que dirás, ó Deus?